Boa noite, meus amigos. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo falando de um tema muito interessante sobre a colônia Alvorada Nova. E por que eu escolhi esse tema? Escolhi exatamente porque no último vídeo nós falamos sobre Caibar Schutel, que é o coordenador dessa colônia espiritual. E também porque nós temos muitas informações a respeito da colônia Nosso Lar, que é acima da cidade do Rio de Janeiro. E foi feito filme, né, um filme com muito sucesso, e também tivemos bastante conhecimento dessa colônia através da psicografia do nosso querido Francisco Xavier, pelo espírito de André Luiz. Então, foi um dos motivos, né? Outro motivo também que ela se situa no grau de inclinação da cidade de Santos, né? Na quarta camada umbralina, então também o que levou a escolher para passar as informações sobre essa colônia. Ela tem 200 mil habitantes, né? E ela tem um prédio central. Nesse prédio central há 48 conselheiros. E esses conselheiros se reúnem, né, para trabalhar para a evolução da humanidade. Há duas estruturas no meio do corpo desse lugar que destacam Dom Pedro II e Gandhi, que foram pessoas que contribuíram muito para o crescimento e desenvolvimento da cidade espiritual. É um lugar onde não há divergências, pois prevalece o amor, a harmonia, o respeito. Na verdade, um lugar aprazível para se viver e para se desenvolver a evolução espiritual. Há também uma parte desse lugar, na prédio central, que se passa uma reunião com os habitantes da colônia espiritual, para saber das suas reivindicações, o que eles estão necessitando. Então, sempre preocupado com os outros, né? O Brasil nem existia ainda quando essa colônia, quando os primeiros alicerces dessa colônia foram colocados. Então, e ela já estava sendo destinada, né, para os habitantes da pátria, que é a pátria do Evangelho. É o país que foi escolhido para ser a pátria do Evangelho. No prédio central que já mencionamos, é lá que se instala a coordenadoria do nosso querido Caibar Schutel. Ele é o coordenador geral. Há também a unidade de divina elevação. Nessa unidade só podem participar os espíritos coordenadores, que é o Caibar Schutel, e a irmã Sheila, que também faz parte dessa colônia, pois ela é responsável pelo hospital, pela casa de repouso, Hospital Irmã Sheila, e através nesse lugar que eles conseguem acessar os espíritos superiores para dar orientações sobre tudo que precisa a respeito dos encarnados e do que tiver em dúvida, né? Uma orientação. E então chama-se a unidade de divina elevação. A última encarnação da irmã Sheila foi na Segunda Guerra Mundial como enfermeira, mas ela tem um trabalho muito atuante também com os encarnados em algumas casas espíritas, ou então encaminhando espíritos, né, que precisam de ajuda. Então ela é muito atuante. Então eles estão no mundo espiritual, mas eles também vêm muitas vezes nas casas para ajudar, né? Caibar Schutel também aparece para dar suas mensagens, suas informações. E nessa colônia nós temos os núcleos de desenvolvimento. São várias divisões e cada um com a sua função. Mais ou menos pelo nome deles já dá para saber qual é a função de cada um, né, desse núcleo de desenvolvimento. Eu vou ler para vocês o nome deles. Então, um é Núcleo de Desenvolvimento da Administração. Aí já a própria palavra deles, né, vai administrar. O núcleo de desenvolvimento da energia, né, trabalhar com a energia que precisa dentro da colônia.
o mediano espiritual, o núcleo do desenvolvimento da casa da criança, que é onde estão os espíritos, né, que ainda estão na forma infantil, exatamente por necessitar de aprendizado e ser mais fácil ensiná-los estando nessa forma infantil. Depois o núcleo de desenvolvimento da doutrina, né, que vai trabalhar a doutrina, o da alimentação, o núcleo de desenvolvimento da alimentação, porque a gente sabe que mesmo nas cidades espirituais há muitos espíritos que ainda necessitam de um alimento, né, que ainda tem aquela necessidade. E o núcleo de desenvolvimento do lazer, né, que também promove sessões de músicas e palestras, coisas que vão fazer o espírito relaxar, meditar, desenvolver. E o núcleo dos serviços gerais, né? Então, é tudo muito bem dividido, funciona muito bem e sempre em função da melhoria da colônia espiritual, para que todos consigam evoluir, para que depois, quando estão na erraticidade, depois, quando reencarnarem, né, já estão habilitados para sua programação reencarnatória. E como nós já falamos, a casa da criança recebe as crianças, né? E a casa de repouso, o Hospital Irmão Sheila, recebe aqueles que estão ainda precisando de tratamento, né? Que, aliás, ela que coordena. Na Praça Central há um obelisco com uma estrela luminosa que circunda por um chafariz. Ao redor tem inúmeros bancos brancos e são lugares aprazíveis, né? Para descanso. E a natureza está sempre em volta dos lugares para que há uma estabilidade dos fluxos magnéticos, os refazimentos da energia dos espíritos para o trabalho e aprendizagem na espiritualidade. Então, aí nós vemos a importância da natureza, tanto no mundo espiritual quanto na nossa vida aqui. Nós sabemos que quando nós vamos para o meio da natureza, nós sentimos que há uma forte energia que nos abastece. Então, quando sentirmos que estamos enfraquecidos espiritualmente, podemos muito bem caminhar na areia, na praia, ou então ir no meio de um lugar que tenha muito verde e se integrar ali, né, com o verde, com o canto dos pássaros. Isso aí faz as nossas baterias recarregarem. E se as pessoas fizerem isso, realmente vão ver que é uma coisa comprovada. A gente sente, né? É maravilhosa. A natureza, ela nos refaz. Tem o Bosque da Natureza Divina, que dispõe de muitas árvores, plantas, lagoas, cachoeiras. E o Recanto da Paz, como o próprio nome está dizendo, é um lugar voltado para vibração, para meditação, para oração. É um lugar de muita paz, né? Que também tem sessões abertas de músicas espirituais. São músicas elevadas, né? São músicas para o espírito, para elevar o espírito, músicas de qualidade, que nós não temos possibilidade nem de imaginar aqui no nosso planeta como é que seriam essas músicas, né? E nós temos também os setores habitacionais, que é inúmeras moradas. São casas simples, confortáveis, com muita natureza ao redor, né? E muita higienização, há muita higienização em toda a colônia, né? Até de vibrações negativas. Temos até em volta da colônia o muro, né? Um muro que protege através de vibrações que não deixa entrar nada de negativo, né? E a colônia vista de cima, na parte vibracional, ela forma uma estrela de 8 pontas, né? Então, ela, vista de cima, ela é maravilhosa, é muito linda. Os setores habitacionais, a pessoa pode adquirir uma casa, né? Mas elas vai ter que fazer, como lá no nosso lar dizem, o bônus hora, aqui na colônia Alvorada, é chamado de unidade de amor. É igual amor mais trabalho. Então, quando uma pessoa consegue 3.500 unidades de amor, ela consegue adquirir uma casa. Quando ela ainda não conseguiu, ela vai morar, né, no setor habitacional com mais pessoas, né, que lá dividem a moradia, enquanto não adquirem. O Centro de Aprendizado da Luz Divina é onde 200 mil habitantes mantêm contato com os ensinamentos de Jesus.
é a prática do Evangelho de Jesus com os encarnados e desencarnados que ascendem em direção a Deus, né? Depois nós temos a Casa da Sublime Justiça. Nessa há uma avaliação da situação de cada espírito, né? O que se evoluiu, o quanto evoluiu, o que precisa ainda fazer para melhorar, né? E como é que vai ser o planejamento, né? Para sua evolução. Então, como se vê, fica claro que a conquista da felicidade, do brilho da alma, é uma coisa pessoal e intransferível e se faz pela conjugação entre o estudo teórico da doutrina de Jesus e a prática da caridade fraterna, tal como ocorria na Casa do Caminho, nos primórdios do cristianismo, né? Então, a irmã Sheila diz assim: o renascer do mundo depende de cada um de nós. Então, para melhorar o nosso mundo, cada um de nós precisa fazer sua parte, melhorando cada pessoa no total, né? Que a gente todos somos um, o planeta inteiro melhora também. Então, eu vou mostrar agora o desenho da colônia, como é que ela é. Olha, então ela é assim, ó, tá vendo? Então tem a entrada principal, que é aqui, é o portão principal, e toda a volta aí, os muros bem altos protegendo, né? Naquele meio ali que tem um quadrado a parte do central, né? É a parte que onde fica lá a coordenadoria geral do Caibar Chute. Então, tudo isso aí são aqui nessa parte são todas as habitações, né? E nós temos a forma circular, mas na visão vibracional é uma estrela de 8 pontas. Então, meus irmãos, a gente vê que o mundo espiritual é muito organizado, muito bem administrado e que todos colaboram, todos cooperam e por enquanto estão na erradicidade, né? Mas que nós temos a certeza que aqueles que seguem o Evangelho de Jesus, praticam a caridade, estão tentando melhorar-se, né? Cada um individualmente, porque nós só podemos mudar nós mesmos, né? Nós não temos como fazer com que o outro mude. A gente pode dar uma orientação, a gente pode levar o Evangelho de Jesus e conversarmos, né, sobre o que fazer para a gente melhorar, mas a decisão sempre é da própria pessoa. Então, meus amigos, nós vamos ficar por aqui e vamos agradecer a esses irmãos que tanto trabalham em prol da humanidade, dos encarnados e dos desencarnados. E vamos fazer a oração agora no final. Obrigado, Deus, por mais um encontro maravilhoso, através das informações que nos foram passadas por todos os espíritos. Vamos agradecer ao Evangelho de Jesus, que sempre nos traz ensinamentos maravilhosos para a nossa vida, para a nossa conduta e para que nós possamos passar para frente todos esses ensinamentos. Vamos agradecer ao mentor do Lar Espírita, Maria da Luz, a todos os desencarnados que estão aqui nos assistindo, nos orientando, nos intuindo, e também aquelas pessoas que estão com algum problema, sendo encarnado, um problema físico, mental, emocional, espiritual, que a espiritualidade os ajude a vencer todas as suas mazelas. E nós possamos sempre pensar que sem a caridade não há salvação e que nós estamos nesse mundo com um propósito de ajudar para que este mundo se torne um mundo de regeneração através de nós e de nossas atitudes. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre.